Bom dia a todos e todos. Estamos aqui dando início à defesa de tese de doutorado, candidato Thales Lima Fonseca, pesquisa intitulada Redes Neurais Artificiais Adaptativas, abordagem evolutiva melhorando performance e eficiência. Gostaria de agradecer à banca pela disponibilidade do tempo. Então, Thales, a gente já vai dar início. Você tem 50 minutos para poder fazer a sua apresentação, né? Peço que durante a apresentação os membros fechem as câmeras, por gentileza. E, Thales, pode ficar à vontade. Obrigado, Léo. Bem, como o professor Leonardo ele bem comentou, aqui eu vou falar sobre redes neurais artificiais adaptativas, abordagem evolutiva melhorando performance e eficiência, né? Quem acabou desenvolvendo esse trabalho junto comigo aqui foi o professor Leonardo Goulart, né? Então, agradecer já de início. Aqui eu trago a agenda aqui que vai ser abordada durante a apresentação desse trabalho. Eu vou fazer uma introdução sobre o tema, depois eu vou passar sobre os métodos que foram utilizados, os 4 experimentos numéricos que a gente desenvolveu, a conclusão e os agradecimentos. Então, começando aqui na introdução, a pesquisa em redes neurais, ela tem sido constante nesses últimos anos, muito por causa da sua capacidade de solucionar problemas complexos, né, de diversas áreas, como medicina, finanças, indústria e tecnologia. Só que, ao perceber isso, está aumentando cada vez mais a demanda por modelos que tenham uma precisão, né, uma performance cada vez melhor, que eles sejam eficientes e que sejam escaláveis, né, para que eles possam ser aplicados a um número cada vez maior de problemas e até mesmo hardware, né, onde que eu consigo colocar essa aplicação para ela rodar. Só que a criação de uma rede neural é um grande desafio, porque ela depende de alguns hiperparâmetros que a gente precisa definir. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, como o número de camadas, o número de neurônios em cada uma das camadas, a função de ativação que eu estou utilizando, né, por camada, os parâmetros de treinamento, né, então qual que é a taxa de aprendizagem, quantas épocas que eu vou treinar, isso tudo é um processo bem complexo. E o processo de seleção desses hiperparâmetros, né, quando ele é feito de forma manual, pode gerar modelos semi-ótimos, ou até mesmo ruins se não for tomado um cuidado necessário. E assim, quando a gente faz essa escolha mal feita, né, a gente acaba impactando sim a performance da predição. Então, no final, eu vou ter um modelo que não tem uma performance muito boa, mas eu posso também estar impactando o tempo de treinamento, os recursos computacionais que eu estou utilizando e até mesmo gerando um impacto ambiental. Para endereçar, né, esses problemas, esse trabalho acaba propondo três grandes pontos aqui. O primeiro é adotar determinadas práticas de seleção de hiperparâmetros. Aqui a gente trouxe 2 exemplos, né, a busca em grade, que é o grid search, e a busca aleatória, que é o random search, que já é utilizado bastante na literatura para fazer otimização de hiperparâmetros em diversos modelos. Aplicação de técnicas de otimização em redes neurais para melhorar a performance. Aqui outros exemplos, técnica do abandono, a normalização em lote, né, que é o dropout e o batch normalization, e realizar a automação do processo de criação de redes neurais. Então, eu preciso de um framework que seja capaz de criar redes, avaliar elas e depois me retornar qual que é a melhor. Aqui eu trago meio que um pipeline do processo de modelagem, né? Então a gente passa pela preparação de dados, engenharia de características e depois a geração de modelos. Esse trabalho ele não foca nesses 2 primeiros blocos, ele acaba se concentrando ali na geração dos modelos. Apesar dessa parte inicial ser bastante importante, o foco foi ali em redes neurais, na otimização de arquitetura, né, e dos parâmetros de treinamento, que acaba sendo uma sub-área, né, que chama Neural Architecture Search. Então, como que a gente busca melhores arquiteturas de uma rede neural? Quando eu pego exatamente os 3 pontos que o trabalho se propõe, então eu vou começar pelo primeiro, adotar determinadas práticas de seleção de hiperparâmetros. Eu estou trabalhando nesse grande grupo aqui e eu posso listar vários tipos de técnicas que são capazes de fazer a busca de hiperparâmetros. Então, desde a busca em grade, busca aleatória, que eu já comentei, mas também em gradiente descendente, algoritmo genético, e eu deixei em negrito aqui o algoritmo genético de classificação por não dominância.
que é o algoritmo que a gente vai utilizar, porque no fim a gente vai ter duas funções objetivo que a gente gostaria de maximizar ou minimizar. O segundo ponto é a aplicação de técnicas de otimização em redes neurais para melhorar a performance. Então aqui eu trago os 4 que estão sendo utilizados no trabalho, que é a técnica do abandono, né, o dropout, a normalização em lote, a normalização de pesos e a função de ativação adaptativa, né, que a gente vai falar um pouco mais à frente sobre ela. E por fim, realizar a automatização do processo de criação de redes neurais, né? Então, como que através de um vetor de características, né, algumas informações ali, eu consigo transformar, né, esse vetor numa rede neural e treinar ela para verificar qual o desempenho dela. A gente vai falar novamente aqui para frente sobre isso, tá? Mas quando eu trago aqui o objetivo é desenvolver uma estratégia evolutiva, multi-objetiva de criação de redes neurais, utilizando função de ativação adaptativa. Porque a gente tem duas funções de objetivo aqui. Uma é maximizar o poder preditivo, então, se eu tenho um problema de classificação, eu quero melhorar uma determinada métrica de classificação, mas se eu tenho uma outra de regressão, posso estar minimizando. Então, aqui, o maximizar o poder preditivo é como que eu torno cada vez melhor aquela minha rede e minimizar a complexidade. Aqui a gente usa um proxy para a complexidade, sendo a quantidade de parâmetros que aquela rede neural tem para ser ajustada. Tá? Isso vai acabar possibilitando a implantação desses modelos em diferentes tipos de hardware, incluindo os com menor recursos computacionais. Então, aqui a gente traz alguns exemplos, né? Celular, Raspberry Pi, Arduino, entre outros. E também o objetivo era tentar reduzir a pegada de carbono ao utilizar esses modelos, né, a emissão de CO2. Eu vou entrar aqui já nos métodos e a gente começa pelas redes neurais. Então, quando eu trago os principais componentes, né, basicamente a rede neural ela tem dois principais componentes que são os seus pesos e a função de ativação. Esses pesos eles são ajustados durante o processo de treinamento da rede. Isso torna a rede capaz de aprender e fazer predições no futuro. Embora tenha muitos trabalhos que eles preferem adicionar mais camadas, adicionar mais neurônios para tornar esse modelo cada vez mais robusto, outros tipos de pesquisa têm focado muito na escolha adequada de uma função de ativação. Então, eu posso ter uma arquitetura com o mesmo número de camadas, o mesmo número de neurônios, só que se eu troco uma função de ativação por outra, eu já tenho um ganho. Então, algumas pessoas deixam de deep, né, deep learning, que é esse processo de adicionar mais camadas, mais neurônios, para um processo de estudo mais simplificado, mas que tem bastante valor, né? A troca, a escolha adequada de uma função de ativação. E aí, aqui trazendo, eu trouxe duas funções de ativação, existem várias, a gente pode criar várias conforme a gente queira, né? Aqui no lado esquerdo eu tenho a sigmoid, e na direita eu tenho a Swift. A Swift foi criada pelo Google recentemente, é basicamente a sigmoid multiplicada por x, mas ela já gera um formato diferente, né, da sua função. E perceba que essas funções elas são fixas. Então, se eu escolher a sigmoid na minha rede neural, ela vai ter aquele formato do começo ao fim. Se eu usar a Swift, ele vai ter aquele formato de começo ao fim. Então, eu posso escolher uma função que ajude no meu processo de treinamento ou não, né? Eu posso estar escolhendo funções que não são tão boas. E para que serve a função de ativação, né? Ela vem muito para introduzir a não linearidade ali na saída dos neurônios. Então, eu tenho uma entrada, eu aplico uma função normalmente não linear. Às vezes eu posso até aplicar uma linear, mas aí ela não tem essa característica, mas a ideia é tornar não linear as saídas, tá? E aqui eu vou trazer as funções de ativação adaptativas também, em comparação. Então, aqui tem alguma das funções de ativação adaptativas que a gente está usando dentro desse trabalho, tá? O que ela faz? Ela tem alguns parâmetros que são ajustados durante o processo de treinamento da rede neural, similar aos pesos da própria rede. Então, a gente não está criando nenhum processo novo, a gente só está adicionando parâmetros também nessas funções de ativação e na hora de fazer a propagação dos erros para trás para adaptar os pesos da rede neural, eu acabo adaptando também os parâmetros de uma função de ativação adaptativa. Então aqui tem alguma das funções. Essas daqui foram a que a gente tinha utilizado até a qualificação. Para quem estava na qualificação, a gente acabou introduzindo mais uma função de ativação adaptativa, que a gente está chamando de Fourier, onde ela é baseada ali na série de Fourier, né? É claro que os parâmetros dela
vão ser ajustadas também durante o processo de treinamento, mas eu quis trazer e ela vai ser utilizada somente no experimento 4, tá? Beleza, eu falei sobre redes neurais, função de ativação adaptativa, agora no processo evolutivo, né? A gente acabou utilizando o NSGA2 e o NSGA3. Basicamente, o NSGA2, a gente tem uma população inicial, e aí, por um processo de interação, a gente transforma essa população na população atual, tá? Basicamente, são um conjunto de indivíduos, e esses indivíduos representam uma arquitetura, né? Uma configuração de uma arquitetura que eu gostaria de verificar o desempenho dela. Eu faço a avaliação de todos esses meus indivíduos e faço a classificação por não dominância. Então, eu separo ali em níveis de dominância meus indivíduos, eu gero um novo valor de aptidão para esses indivíduos, depois eu faço um processo que é o core do algoritmo genético, né, que é o processo de seleção, cruzamento, mutação. Ao fazer isso, eu tenho uma nova população que eu posso avaliar ela. Ao fazer isso, né, eu tenho uma segunda população aqui que eu faço a combinação com a minha população inicial. Então, eu tenho uma população combinada que é 2 vezes o tamanho da população inicial, normalmente. E aí, como que eu seleciono para a próxima interação, na próxima geração do genético, quais indivíduos que devem continuar, né, para fazer esse processo evolutivo? A gente acaba fazendo novamente uma classificação por não dominância. Eu deixei em azulzinho aqui que ele difere um pouco desse de cima, porque aqui a gente tem uma população maior, ele acaba utilizando um operador de comparação aglomerada. Basicamente, ele está buscando ali regiões onde eu tenho poucos pontos, poucos indivíduos no meu espaço ali que eu estou tentando maximizar ou minimizar. Então, ele acaba priorizando para formar a população final do tamanho da população atual, ele acaba priorizando espaços menos densos, para aí sim eu conseguir fazer uma busca muito mais ampla, né? E eu verifico se um critério de parada foi satisfeito. Então, pode ser tempo, pode ser quantidade de gerações. Se não foi satisfeito, eu continuo esse processo interativamente. Se foi satisfeito, eu tenho ali minhas soluções. Eu posso aplicar ali buscar soluções não dominadas. Através dessas soluções não dominadas, eu tenho ali minha frente de Pareto. E aí sim, através de um especialista, eu consigo analisar essa frente e extrair alguma solução que faça sentido para resolver o meu problema. Qual que é a grande diferença do NSGA3, né? É exatamente nesse processo de classificação por não dominância. Então, novamente, a gente faz uma classificação ali de níveis para identificar quais são as frentes menos dominadas a mais dominadas. Ele acaba introduzindo alguns pontos de referência que são distribuídos durante o espaço ali das minhas funções objetivo, e eu tenho os meus indivíduos normalizados. E eu faço uma operação de associação. Então, para cada um indivíduo, eu vejo em qual ponto de referência ele pertence, para depois eu fazer uma operação de preservação de nicho também, onde eu vou ver nesses pontos de referência onde apresenta a menor quantidade de indivíduos. Porque, novamente, eu quero continuar a busca nessas regiões, né? Eu quero tornar a minha região de busca bem espaçada, eu quero que ele não explore em uma região só, eu quero que ele explore mais. Então, isso acaba permitindo isso, né? E do mesmo jeito, eu vou ter o critério de parada, né? E também a extração das melhores soluções e a frente de Pareto. Mas beleza, eu trouxe aqui o evolutivo, trouxe o NSGA, as funções de ativação adaptativas, como isso se junta, né? Então, assim, igual eu mostrei, eu vou ter algumas características, né, que são as minhas variáveis de decisão, de busca. Eu vou ter os limites inferiores e superiores, onde eu vou poder gerar meus indivíduos através do NSGA2, NSGA3, e aí, gerando, né, uma possível solução, que é o que a gente tem aqui na direita, eu tenho um vetor de informações para construir uma rede neural. Então, o primeiro parâmetro que ele representa a taxa de aprendizado, né, o learning rate. O segundo, a quantidade de épocas que eu vou estar treinando minha rede. Esse 16 representa o tamanho do mini lote que eu estou passando no processo de treinamento da rede. Isso daqui são parâmetros mais de treinamento, né? Aqui para baixo eu tenho parâmetros de construção da minha arquitetura. Então aqui eu estou informando que eu quero quantidade de camadas duas, então eu tenho realmente duas camadas aqui internas. E depois eu tenho as informações, né? Cada bloco aqui de 5 valores representa informações daquela camada. Então esse número 1 aqui na primeira camada diz se eu quero utilizar ou não a normalização em lote.
A segunda posição é se eu quero ou não usar a normalização de pesos. O terceira posição, esse 0,2, é a taxa do dropout, então quantos por cento ali vão ser desligados durante o processo de treinamento, né? O quarta posição, ele me fala a quantidade de neurônios, então percebe aqui a gente tem 3, na segunda camada a gente tem 2, então aqui realmente a gente tem 3 neurônios, no outro a gente tem 2, e por fim uma lista de identificadores, tá? Então esse 3 ele representa uma posição numa lista para dizer qual função de ativação eu estou utilizando. Então poderia ser uma linear, uma Swift, uma sigmoide, uma tangente, o que for. E através disso eu consigo construir minha rede neural, tá? É importante trazer aqui, assim, a gente quer avaliar a função de ativação adaptativa, e a gente traz duas abordagens, duas propostas de abordagem dessa aplicação numa rede neural. Sempre que a gente falar estratégia normal, a gente está utilizando funções de ativação tradicionais. Aquelas funções são fixas, elas não se adaptam, ela fica naquele formato do começo ao fim do treinamento. Então, tem um alfa igual a 1, um beta igual a 0, e essa função de ativação linear ela vai ficar fixa desse jeito. A gente traz aqui as funções de ativação adaptativa na estratégia camada, com o intuito onde a camada, né, aquela camada contendo vários neurônios, ela compartilha entre os neurônios os parâmetros alfa e beta. Então, ele vai ser adaptado, só que ele vai ser adaptado somente esses dois parâmetros para todos os neurônios daquela camada. E a estratégia normal, a gente foi um pouco mais audacioso, onde a gente tem para cada neurônio naquela camada um parâmetro adaptado. Então, a gente tem um alfa e beta para esse neurônio, um outro alfa e beta para esse neurônio, e eles podem convergir para posições diferentes. Então, aqui, o objetivo mesmo é avaliar essa estratégia normal, camada e neurônio, num processo evolutivo, né? Por trás, a gente vai ter as funções aqui na estratégia camada e neurônio, a gente vai ter as estratégias adaptativas, das funções de ativação adaptativas, tá? E por fim, assim, a última etapa dos métodos, eu trouxe aqui a pegada de carbono, assim, é um tema bastante importante, não são todos os trabalhos que têm focado nisso, né? Mas é importante a gente medir a quantidade de emissão de CO2 que as nossas soluções de IA, elas têm gerado, né? Porque hoje a rede que a gente está utilizando nesse exato momento, ela é uma combinação de fontes diferentes, né, ali para gerar energia. Então, tanto é renovável, petróleo, carvão, gás natural, e aí cada uma delas tem, de certa forma, um impacto ali de CO2 no nosso ambiente. Então, quando a gente usa a energia sem se preocupar, né, tanto para treinar uma rede neural, o que for, a gente está, sim, no fim do dia, impactando com a emissão de CO2. E isso é bastante preocupante, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Se a gente analisa até o ChatGPT, né, o que está hoje com grande destaque, a rede, o ChatGPT, o 3.5, ele demorou 6 meses para ser treinado. Então, são 6 meses com várias máquinas sendo ligadas, gastando bastante energia para o treinamento desse modelo, né? Será que a gente não consegue modelos mais compactos, com menos parâmetros, que consigam ser treinados muito mais rápido para conseguir reduzir, né, a pegada de carbono? Bem, eu vou agora para os experimentos, são 4 experimentos, tá? Então a gente começa inicialmente com os problemas de classificação. A gente pegou 10 problemas de classificação. Aqui a gente não está analisando o NSGA2, o NSGA3, tá? A gente está avaliando a capacidade da função de ativação adaptativa em comparação às funções tradicionais. Então, a gente rodou para cada uma dessas bases, para cada uma das funções de ativação, para cada uma das estratégias, né, normal, camada, neurônio, 30 execuções, né, a gente fez 30 execuções para conseguir gerar os resultados que estão presentes aqui. Como o tempo aqui da apresentação era bem reduzido para a quantidade de análises que foram feitas no texto, aqui eu trago bem um resumo dos resultados, tá? Então, aqui não está na completude tudo, mas aqui já dá uma mensagem do que foi apresentado nos experimentos. A gente começa analisando ali a métrica F1, né? Como é um problema de classificação, a gente pode utilizar a métrica F1. A gente criou aqui, quanto menor, tá? Então, se eu tenho 1 mais, quer dizer que é ruim, quando eu tiver mais é melhor. E aí a gente começa aqui nessa comparação percentual de desempenho. Basicamente, eu peguei a média ali
das 30 execuções e verifiquei onde que a estratégia normal, camada e neurônio foi melhor. Então a gente acabou fazendo uma ordenação aqui, e a gente percebe tanto para essa daqui, quanto o perfil de desempenho na média e o perfil de desempenho na máxima, que a estratégia normal foi a que apresentou os piores resultados, tá? Quando a gente olha agora a comparação percentual de desempenho com o perfil de desempenho na média, a estratégia neurônio foi a que apresentou os melhores resultados e a camada ficando meio que intermédio ali. Só que quando eu olho o perfil de desempenho para o valor máximo, né, utilizando o valor máximo, a estratégia camada acabou apresentando melhores resultados. A gente não ficou só na métrica F1, a gente utilizou a log loss também, que é uma outra métrica, né? A F1 a gente quer maximizar, a log loss a gente quer minimizar, e a gente fez a mesma análise, né? A gente fez a comparação percentual de desempenho, onde eu peguei a média ali e ordenei em quais casos a estratégia normal, camada e neurônio era melhor. E aí eu consegui ordenar novamente, igual da métrica F1, onde a estratégia normal apresentou os piores resultados e neurônio é o que apresentou os melhores resultados. Olhando o perfil de desempenho, né, tanto na média quanto no mínimo, usando o valor mínimo, eu percebo ali que a estratégia normal apresentou novamente os piores resultados, mas aqui a gente teve uma mudança onde a estratégia camada que apresentou os melhores resultados, né? Então o neurônio ficou entre o normal e a camada. A gente queria saber, né, se existia diferença significativa entre os resultados obtidos, então a gente rodou um teste ANOVA, verificamos que existia sim uma diferença entre os resultados obtidos, só que o ANOVA ele não é capaz de me dizer onde existia essa diferença. Então, em sequência, a gente acabou rodando o teste TUC para ver a diferença entre os pares, tá? Então, aqui tem uma tabelinha, ela está representada no texto como figuras, tá? Mas aqui é possível representar também como tabela. Quando aparece com valor zero, quer dizer que em nenhum problema teve diferença significativa. Então, quando eu olho aqui a estratégia normal com o neurônio na sigmoide, eu tive 0 problemas onde os resultados foi significativo, que a diferença foi significativa, e 10 representa que em todos os problemas rodados teve diferença. Então, olhando normal e camada, o cúbico acabou tendo em todos os problemas uma diferença entre a estratégia normal e camada. Eu trouxe aqui um resumo, né, sobre o que foi obtido, né, como conclusão desse experimento. A gente percebe que as funções de ativação adaptativas elas foram superiores à estratégia tradicional para as bases analisadas. Quando a gente olha ali a função cúbica e quadrática, a gente viu que ele se ajustou melhor às funções adaptativas, enquanto as funções sigmoid e soft plus teve um ganho menor. A gente consegue ver isso muito ali no ANOVA e no test TUC, né, que não teve grandes diferenças. A gente não consegue afirmar, né, os resultados que eu trouxe aqui novamente, ele é um resumo do que está no texto, mas a gente não consegue afirmar porque tem muitas análises que foram feitas. Em alguns cenários a estratégia camada foi a melhor, em outras a estratégia neurônio foi melhor. Quando a gente olha ali a emissão de CO2, a gente não viu diferença, os valores são tão baixos que não tem diferença significativa entre eles. Então a estratégia normal, camada e neurônio, elas apresentam um desempenho similar ali de emissão de CO2. Só que quando a gente pega o pior cenário, tá? Então eu peguei o valor que emitiu o maior valor de CO2 e eu faço uma comparação. A gente tem uma tabela que passa informação de telefone celular nos Estados Unidos, quanto que ele gasta de emissão de CO2, né, a carga dele completa. A gente percebe que o pior cenário aqui de um treinamento desses modelos demandou menos de 1%, né, do que é gasto no carregamento de um celular. Então, realmente é bem baixo. Aqui a gente já vai para o segundo conjunto de problemas. Também a gente não está utilizando o NSGA2 nem o NSGA3. Aqui é a mesma pegada do problema anterior. A gente vai rodar para cada uma das funções de ativação, para cada um dos problemas, para cada estratégia, né, normal, camada e neurônio, 30 execuções de cada um deles para conseguir trazer uns resultados agora num contexto de regressão e não mais classificação. Então aqui a gente traz uma das métricas, que é o R quadrado, é uma métrica que a gente quer maximizar. Do mesmo jeito, eu peguei a média, né? Então a comparação percentual de desempenho, eu estou pegando a média dessas 30 execuções e ordenando ali onde foi melhor, onde foi pior. Então eu consigo observar. E aí eu já vou antecipar, né? Mas se eu pegar o perfil de desempenho na média, o perfil de desempenho no máximo, esse comportamento se repete.
é que a estratégia normal ela foi a que apresentou os piores resultados em todas essas análises, tá? Quando eu olho já a estratégia neurônio, na comparação percentual de desempenho e no perfil de desempenho pegando o valor máximo, ela apresentou os melhores resultados, enquanto a estratégia camada, ela apresentou os melhores resultados ali no perfil de desempenho na média. Do mesmo jeito que a gente fez na desclassificação, a gente utilizou uma outra métrica que a gente deseja minimizar, que é o RMSE, que eu também vou pegar o valor médio para fazer a comparação percentual de desempenho. E quando eu olho os três cenários, né, o perfil de desempenho médio, o perfil de desempenho mínimo e essa comparação percentual, aqui ficou ordenado em todos a mesma ordem de qualidade, tá? A estratégia normal apresentou os piores resultados, enquanto a estratégia neurônio apresentou os melhores resultados. A gente fez novamente o teste ANOVA, depois o teste TUC para fazer essas contagens. A gente percebe que aqui o cúbico continua alto, mas na maioria, eles tenderam a cair a quantidade de problemas onde existia diferença significativa. Quando eu olho aqui a estratégia linear, ele possui zero, né? Então, aqui a gente não viu grande diferença significativa entre os resultados obtidos. Pode ser que a estratégia de camada obtenha um resultado um pouco melhor, mas quando a gente olha estatisticamente, não estava coerente. Tá? E aí, fazendo resumo, novamente, a estratégia de função adaptativa, ela foi superior, de novo, né, à estratégia de função ativação tradicional para as bases analisadas. Quando a gente olha ali a função cúbica e quadrática, novamente, ela se ajustou melhor, né, às funções adaptativas, enquanto as demais funções, ela teve um ganho menor. De novo, não podemos afirmar, né, em geral, se a estratégia adaptativa por camada ou por neurônio é melhor, visto que aqui é só um resumo, mas em vários cenários, vários processos ali do texto, né, das análises que foram apresentadas, em alguns cenários a camada é melhor, em outros cenários o neurônio é melhor. E quando eu vejo a emissão de CO2, não teve diferença, os valores novamente foram muito baixos e representam menos de 2% do que é gasto no carregamento de um celular. Então, aqui meio que se confirmou nesses dois experimentos que a função de ativação adaptativa era interessante, então a gente quis seguir com o processo evolutivo para verificar realmente se numa busca, né, eu consigo encontrar soluções que maximizam performance e minimizam a complexidade do modelo e, de certa forma, reduzindo ali o impacto ambiental. Então a gente acabou fazendo um terceiro experimento, que é com problemas de autoencoder. São problemas de regressão, tá? O autoencoder, basicamente, eu trouxe uma imagem para representar ele. Basicamente, o que a gente quer fazer eu tenho meus inputs, né, meu vetor de características, eu tenho minha saída, e eu quero e essa entrada e saída são os mesmos, né? A ideia é que a gente consiga reduzir ali meu espaço para uma dimensão cada vez menor, então fazer a redução de dimensionalidade, uma compressão dos meus dados, para aí sim depois eu reconstruir ele. Então aqui a gente tem a etapa de encode, a etapa de decode, e aí, nesse processo de busca, né, que eu vou utilizar o NSGA2 e o NSGA3, eu quero reduzir o tamanho dessa arquitetura, né? Eu quero encontrar arquiteturas cada vez menores, para depois eu conseguir reconstruir com alta qualidade, tá? E essas foram as bases utilizadas. Então, aqui a gente fez 30 execuções, só que agora eu estou rodando o NSGA2 e o NSGA3 para a estratégia normal, camada e neurônio. E aí, como eu mostrei lá no começo, eu vou ter uma lista de funções de ativação. Para a estratégia normal, essa lista vai ser composta por funções tradicionais. Para a estratégia camada, vão ser as adaptativas num contexto camada, né, onde ele compartilha os pesos. E para a estratégia neurônio, ele vai ter os parâmetros próprios para cada neurônio. Tá? Mas é uma lista, e aí no processo de busca, ele vai tentar encontrar qual é a melhor função para o problema. Aqui a gente traz o perfil de desempenho. Então, como eu tinha algumas soluções e tinha um conjunto de problemas, eu consigo usar uma métrica que é o perfil de desempenho para verificar ali o desempenho do meu algoritmo. Aqui a gente está usando a área, está normalizada sobre a curva, então quanto mais perto de 100% melhor, quanto menor, pior. E aqui eu acabei deixando em azul claro os piores resultados e em azul escuro os melhores resultados. Então, quando a gente olha aqui na média, pegando a métrica hipervolume, né, visto que a gente está falando agora já de um processo evolutivo, a gente pode utilizar o hipervolume, espaçamento, cobertura como métricas para avaliar o algoritmo de otimização, tá?
nesse contexto multiobjetivo. E aí a gente consegue observar que a estratégia normal aqui para a média do hipervolume do NSGA2 foi o que apresentou o pior resultado, só que em seguida a gente tem que a estratégia normal do NSGA3 também para a média do hipervolume apresentou a segunda menor área, né? Então a estratégia normal não foi tão boa nesse cenário. Enquanto a estratégia camada do NSGA3 foi a que apresentou os melhores resultados, né, nesse cenário. Quando eu olho já na média o espaçamento, a estratégia normal do NSGA3 apresentou o pior resultado, enquanto a estratégia neurônio do NSGA2 apresentou o melhor resultado. É importante destacar aqui que a área da estratégia do NSGA3 para o espaçamento ficou muito baixo. Então, basicamente, o NSGA2 apresenta áreas muito maiores do que o NSGA3 no espaçamento. Então, o NSGA3 não foi tão bom aqui para o processo de espaçamento. Tá? Quando eu olho agora, pegando o melhor valor, né, das 30 execuções, eu consigo observar para o hipervolume que a estratégia normal apresentou o pior resultado, e novamente, em segundo lugar, a estratégia a normal aqui do NSA2, né, apresentou o pior resultado. Em segundo lugar, a normal do NSGA3, então mostrando novamente que a estratégia normal não foi tão boa, tá? E o melhor resultado foi do neurônio do NSGA3, que ele obteve uma área muito maior do que as outras. Quando a gente olha agora o melhor resultado, o melhor valor para espaçamento, aqui a gente tem uma coisa que a gente não esperava, onde a estratégia neurônio no NSGA3 ele apresentou os piores resultados, e o melhor resultado foi pela estratégia normal do NSGA2, mas a gente percebe também que o NSGA3 apresentou uma área muito menor do que o NSGA2, algo que a gente consegue perceber que o NSGA2 ele acabou sendo melhor, né, do que o NSGA3 para essa métrica. A gente acabou fazendo uma comparação de cobertura, então a cobertura a gente pega a nossa frente ali de soluções e a gente verifica o quanto que ela domina uma outra solução, e a gente fez a ordenação, então novamente os menores valores é o pior, o maior valor é o melhor. A gente consegue observar que a estratégia normal ela apresentou os piores resultados, começando no NSGA3 e depois indo para o NSGA2. A estratégia neurônio está ali no meio, né? Em seguida, começando no NSGA2, depois no NSGA3, mas quem predominou aqui, quem dominou mais as soluções foi a estratégia camada. Em particular, o NSGA2 que dominou mais do que o NSGA3, mas ambas foram as melhores, né? Então, aqui a gente tem que dar um crédito a mais para o tipo adaptativo, né? Camada. A gente trouxe aqui mais para analisar um pouco. A gente fez o teste ANOVA, fez o teste de Tuck e a gente consegue fazer essa contagem também. Aqui está a representação em imagem, né? É similar ao formato tabela que eu estava mostrando. E a gente consegue tirar algumas conclusões interessantes aqui, né? Então, quando eu pego o NSGA2, a estratégia normal, e comparo com a estratégia camada e neurônio, eu percebo que para os 5 problemas que eu rodei, ele apresentou diferença significativa. Então, mostra que os resultados, em complemento, né, aos resultados que eu tenho aqui, mostra que a estratégia camada e neurônio são melhores, sim, do que o NSGA2 para a métrica hipervolume. E eu consigo avaliar também entre os algoritmos de otimização. Então, quando eu olho o NSGA2 normal com o NSGA3 normal, eu tenho aqui que em 2 problemas ele teve diferença significativa. Então, aqui a gente consegue fazer todas essas análises. Eu consigo ver que também em todos os problemas é diferente, né, para o NSGA3. Então, aqui eu tenho uma combinação de várias análises que eu posso fazer. Quanto mais perto de zero, a diferença não existe. Então, a diagonal aqui é ele como ele mesmo, então realmente não teria diferença, mas os outros valores a gente acaba percebendo que está muito próximo do 5 ali quando eu olho as estratégias de camada e neurônio em relação ao normal. Quando eu olho já o espaçamento, quando eu olho esse primeiro quadrante, esse quarto quadrante aqui, eu vejo que os valores estão bem baixos, então, basicamente, eu estou dizendo que não tem tanta diferença significativa quando eu olho a métrica espaçamento, mas quando eu comparo o NSGA2 com o NSGA3, né, esse grande bloco contra esse grande bloco, eu percebo que na maioria dos problemas existe diferença. Isso a gente já tinha visto aqui em cima, no perfil de desempenho. A área do espaçamento do normal
ele é muito maior do que para o NSGA3. Então, a gente percebe que o NSGA3 ele não apresentou resultados tão satisfatórios, e por isso aqui a gente consegue verificar, né, que existe a diferença, e provavelmente essa diferença está informando que o NSGA2 é uma estratégia melhor, se a gente olhar o espaçamento. Tá? A gente acabou trazendo mais uma análise. A gente pegou todas essas 30 execuções, combinou elas para gerar uma frente de Pareto única, né, para cada uma das estratégias. Então, eu tenho uma para normal, uma para camada e outra para neurônio. E a gente extraiu alguma das soluções presentes nessa frente. Muito com o intuito de tentar fazer esse tipo de análise. Então, assim, eu extraí a que apresentou o melhor em métrica, ou seja, eu tinha duas funções objetivo, uma era melhor em métrica, outra era em questão de quantidade de parâmetros. Eu peguei o melhor em métrica e fiz uma comparação. Quantas vezes a estratégia normal, quando eu extraí essa solução, ela foi melhor do que as outras? Quantas vezes a camada foi melhor do que as outras? Quantas vezes o neurônio foi melhor do que as outras? Então, novamente, aqui é uma análise em linha, tá? Quando eu extraio exatamente o melhor em métrica, 0 problemas, foram melhor no normal, então o normal não apresentou resultados tão bons aqui. Quando eu olho para a camada, ele apresentou um problema dos 5 que realmente ele apresentou um melhor resultado. E depois para o neurônio o restante, né? Os 4 últimos problemas, ele apresentou os melhores resultados. Quando eu extraio agora o melhor em parâmetro, ou seja, a rede que tem mais compacta, mas que não tem um desempenho tão bom em métrica, eu percebo que em um problema a estratégia normal apresentou os melhores resultados, só que a estratégia camada e neurônio, ela apresentou 2 cada uma ali, que apresentou o melhor resultado. Então, aqui a gente percebe que mesmo eu olhando ali uma arquitetura... Aqui é para o MSE, tá, gente? Desculpa, eu acabei esquecendo de falar. Para o NSGA2, eu peguei o valor médio ali para fazer essa análise, mas mesmo pegando em parâmetro, né, que é uma coisa que não faria tanto sentido na hora de selecionar um modelo eu dar preferência para a quantidade de parâmetros do que para performance, mas quando a gente faz isso, a gente consegue observar esse cenário. Quando eu pego uma solução que a gente está chamando meio que um equilíbrio entre as duas, né? Então, em vez de eu pegar o extremo de uma função objetiva ou o extremo da outra, eu pegar algo que está mais próximo da origem, porque aí eu estou equilibrando entre as duas, eu percebo que a estratégia neurônio apresentou os melhores resultados em todas as bases, tá? Nas 5 bases que foram utilizadas. E a gente fez a mesma análise, só que agora para o NSGA3. Então a gente consegue perceber um comportamento muito similar. A diferença é que em um problema só, né, tanto na melhor em métrica quanto no próximo da origem, o neurônio ele perdeu uma posição, então ele começou a resolver apenas ter os melhores resultados apenas em 3 dos 5, enquanto a camada aqui ele aumentou agora para 2, né? Antes era 1 no NSGA2. E aqui no próximo da origem, ele também perdeu seu posto, ele estava com 100% dos problemas com o melhor resultado. Quando a gente olha para o NSGA3, a estratégia camada, ele acaba tendo um problema ali que ele apresentou o melhor resultado quando eu extraio o próximo da origem. Tá? Então, assim, aqui foi um resumo do que a gente mostrou no texto, tá? Então eu vou trazer aqui algumas conclusões que foram obtidas. Novamente, né, a terceira vez, a função de ativação adaptativa ela foi superior à estratégia com função de ativação tradicional para as bases analisadas. A gente observou ali que para a métrica hipervolume, o NSGA3 ele acaba mostrando os melhores resultados, só que quando eu olho ali o espaçamento, isso é o oposto, né? O NSGA2 acaba predominando, né? Ele acaba apresentando melhores resultados. Quando eu olho a métrica cobertura, né, a gente pode concluir que a estratégia camada ela foi a menos dominada, né, então ela acabou dominando mais as outras soluções, enquanto a estratégia normal ela é mais dominada. Então, ser mais dominada é algo ruim. Então, a gente percebe aqui que a estratégia camada teve um desempenho melhor do que a estratégia normal. E em questão de emissão de CO2, é bem similar. A gente pegou o pior cenário, não teve diferença entre as estratégias, tá? Foi bem baixa, não teve diferença significativa. E pegando o pior cenário, é menos que 1% do que é gasto carregando um celular nos Estados Unidos. Tá? Por fim, a gente quis fazer mais um experimento, um experimento para classificação de tumor cerebral. Basicamente, a gente queria aplicar realmente essa técnica num problema real, então a gente extraiu essa base, é uma base de dados criada aqui no Brasil, tá?
No texto eu deixo bem específico de onde veio esses dados, mas é um conjunto de imagens, né, imagens 299 por 299, onde essa imagem está representando algum tipo de tumor cerebral ali, alguma classe de tumor cerebral, ou até mesmo uma classe saudável, né, onde não foi detectado nada. Então eu tenho aqui 15 classes e eu tenho que fazer essa classificação, né? Como que eu crio o meu modelo para fazer essa classificação? A questão aqui é que a gente não queria dar foco ao processo de imagem, né? Visão computacional. A gente não quis dar esse foco, a gente queria continuar analisando a questão da rede neural, Multilayer Perceptron mesmo. Então a gente acabou adotando uma rede MobileNet, que é uma rede pré-treinada. Então aqui a gente está fazendo um transfer learning, onde a gente vai pegar exatamente esses pesos que já estão treinados e vou transformar essa imagem num vetor de características. Então, o nosso vetor de características gerado é de 1024 características e eu quero classificar em 15 classes, tá? Então, aqui eu vou fazer o processo do NSGA2, NSGA3 para estratégia normal, camada e neurônio. E aqui a gente só está utilizando a função de ativação Fourier. A gente queria verificar qual é o desempenho dela num processo de classificação aqui do tumor cerebral, tá? Então a gente acaba mostrando aqui, eu não tenho perfil de desempenho, tá? O perfil de desempenho depende de um conjunto de algoritmos, um conjunto de problemas. Como aqui a gente tem um único problema, a gente não vai trazer uma análise de perfil de desempenho, mas eu estou trazendo aqui a análise focando ali no qual o resultado real que eu encontrei, tá? Então aqui é realmente o valor do hipervolume, o valor do espaçamento. Novamente, os resultados em azul são os que apresentaram o pior, azul claro, o pior resultado, e um azul escuro é o que apresentou os melhores resultados. E aqui a gente fez uma análise no NSGA2 e no NSGA3 separado. Então, quando eu olho o NSGA2 para a estratégia normal, tanto na média do hipervolume e espaçamento, quanto no melhor valor do hipervolume e espaçamento, a estratégia normal foi a que apresentou os piores resultados. Quando eu olho aqui o neurônio, ele apresenta, na maioria, o melhor resultado, ele só perde aqui para a estratégia camada na média do espaçamento, tá? Agora, analisando o NSGA3, a estratégia normal, na maioria, ele apresentou os piores resultados. Somente na métrica espaçamento, para o melhor valor, que o neurônio apresentou o pior resultado, mas nos demais foi a estratégia normal que apresentou os piores resultados. E dos melhores resultados, né, no NSGA3, ele acaba variando entre a camada e o neurônio. Então, o neurônio ele apresentou os melhores, a estratégia neurônio, né, apresentou os melhores resultados na média do espaçamento e no melhor valor para o hipervolume, enquanto a estratégia camada apresentou os melhores valores na média do hipervolume e no melhor valor para o espaçamento, tá? A gente fez novamente a ordenação ali da cobertura, quem está cobrindo quem. E a gente percebe que a estratégia NSGA2 foi a que foi mais coberta, então aqui o NSGA3 ele apresentou resultados melhores, né, do que o NSGA2. Só que a gente consegue ver que a estratégia normal foi a que foi mais dominada por todos, né? Seguida depois da estratégia camada e neurônio do NSGA2. E o NSGA3 ali, a estratégia normal ele acaba sendo um pouco melhor do que a estratégia neurônio, mas aqui apresentou o melhor valor entre todos foi a estratégia camada, tá? Ele apresentou o maior domínio, bem parecido com o experimento anterior, onde a camada apresentava melhor cobertura, tá? E aí aqui a gente trouxe também, a gente fez o teste ANOVA, o teste Stuck para ver as diferenças. Aqui a gente só tem um problema, então vai de 0 a 1, tá? Então aqui a gente só vai ter 0 e 1. E a gente consegue observar novamente que o NSGA2 normal ele difere da estratégia camada e neurônio, tanto no NSGA2 quanto no NSGA3. Então a gente consegue fazer essas possíveis análises, tá? Até mesmo analisar como que ficou a estratégia neurônio do NSGA2 em comparação a todos do NSGA3, onde eu percebo que existe diferença em todos os casos. Quando eu olho já no espaçamento, não teve tanta diferença significativa, né? Apenas no NSGA2 camada com o NSGA3 normal, ele apresentou uma diferença, mas na maioria dos casos não apresentou uma diferença significativa nos resultados. A gente fez uma análise similar do experimento 3, onde a gente extraiu algum dos pontos, tá? Então, aqui eu trago da ROC ao C para o NSGA2, pegando o valor médio, e eu estou ordenando ali qual que apresentou os melhores resultados. Quando eu olho o melhor em métrica, o normal é o pior e o neurônio apresentou os melhores.
Como eu olho próximo da origem, a mesma coisa, o normal apresentou os piores resultados e o neurônio os melhores resultados, mas quando eu olho ali o melhor em parâmetro, né, então eu não estou olhando exatamente a ROC ao C, eu estou olhando a quantidade de parâmetros da minha rede, né, um modelo mais enxuto, isso se inverte, né, a estratégia normal ela acaba apresentando os melhores resultados, enquanto o neurônio os piores resultados. E quando eu faço isso também para o NSGA3, eu obtenho os mesmos resultados, então ficou bem similar. Quando eu extraio o melhor em métrica ou próximo da origem, eu percebo que a estratégia camada e neurônio são melhores que a estratégia normal. Quando eu extraio o melhor em parâmetro, eu percebo esse inverso, né? Só que não necessariamente o melhor em parâmetro tá me trazendo uma ROC-LC boa. Então pode ser que minha performance esteja com algum problema, né? Eu posso estar com uma ROC-C bem baixa. Aqui a gente trouxe essa foi o único trabalho, o único experimento que a gente trouxe essa análise, onde a gente pegou ali o tipo adaptativo normal, camada e neurônio, e verificou quantos neurônios eu tive ali nas minhas soluções encontradas, tá? E percebe-se que eu vou utilizar a média, o máximo aqui para fazer esse estudo, mas a estratégia normal ficou ali com 59, a camada com 49 e o neurônio 42, mas o máximo da estratégia normal foi 1024, camada 511 e neurônio 488. O que isso está me dizendo, né? No processo adaptativo, né, tendo uma função de ativação adaptativa, quanto mais neurônios eu tenho na estratégia de neurônio, mais parâmetros eu tenho que adaptar. Isso é ruim, né? Uma das funções do objetivo é reduzir a quantidade de parâmetros. Então, eu tenho uma pressão aqui, tanto para o neurônio quanto camada, mas muito mais para o neurônio, uma pressão de seleção de uma arquitetura cada vez mais enxuta, que é o que a gente gostaria aqui no trabalho. Então a gente percebe que a normal, no máximo, né, uma das soluções, ela encontrou 1024 neurônios, ou seja, a entrada era 1024, tinha um neurônio interno de 1024 e a saída 1024. Isso não é interessante, eu quero enxutar, eu quero cada vez uma solução mais enxuta, mas com alto poder preditivo. E aqui, analisando todos os resultados, eu percebo que teve uma pressão sim para a estratégia de neurônio apresentar esse número menor de neurônios, ainda assim maximizando a métrica desejada, tá? Que era a ROC-LC. Então, para sumarizar, né, novamente, esse é o quarto experimento, em todos a gente apresentou isso, a função de ativação adaptativa ela foi superior à função tradicional. Quando a gente olha ali a estratégia neurônio do NSGA, ele apresentou melhores resultados de hipervolume, enquanto a estratégia camada do NSGA2 ele teve melhores em espaçamento, tá? Quando eu analiso a minha ROC-LC para a estratégia neurônio, ela apresentou os melhores resultados, enquanto a estratégia normal ela teve vantagens na métrica de número menor de parâmetros, né? Mas aí não é algo que eu selecionaria como um especialista no dia a dia. As soluções próximas da origem, elas geralmente apresentam um bom equilíbrio, né, menor número de parâmetros e um bom desempenho. Então, talvez faça sentido, em vez de selecionar o melhor em métrica, eu selecionar o próximo à origem, porque eu tenho esse equilíbrio. A função de ativação Fourier, que foi utilizada, ela tem um parâmetro N, que quanto maior esse N, maior o número de parâmetros que eu tenho para adaptar nessa função de ativação. E aí, no processo, a gente percebe que, no processo de busca, né, a gente percebeu que o processo evolutivo ele escolheu N's cada vez menores. Então, significa que a gente não precisa ter tantos parâmetros assim numa função de ativação para ela conseguir se ajustar ao problema. E quando eu olho a emissão de CO2 ali, ficou baixo também, não teve diferença significativa e representou, no pior cenário, menos que 2,2% do carregamento do celular, né? Então, todos os experimentos apresentaram resultados bem baixos de emissão de CO2. E aí a conclusão, né? Então, o trabalho ele teve como objetivo investigar os desafios presentes no processo de criação de uma rede neural, né? Para melhorar a eficiência dele. A hipótese assumida era que as funções de ativação elas ajudariam os neurônios a ficarem mais complexos e, ao mesmo tempo, reduzir a arquitetura, então, tendo umas soluções mais enxutas. E o objetivo principal desse trabalho era fazer essa combinação, né? O processo evolutivo junto com as funções de ativação adaptativas. E a gente queria, né, maximizar então esse poder preditivo e minimizar a complexidade, né? O que acaba reduzindo, o desejo era reduzir a pegada de carbono ou até mesmo a implantação em diferentes hardwares. Então, com base nos experimentos realizados, a gente conclui que a função de ativação adaptativa realmente trazem benefícios para a NN.
Quando eu faço a comparação da função tradicional e adaptativa, eu percebo ali que eu trago uma mesma complexidade, mas um poder preditivo maior, então faz sentido, e não teve tanta diferença na pegada de carbono, tá? Então a gente conclui que tem sim um incentivo do uso de funções de ativação adaptativas sempre que possível, porque não tem nenhum malefício ao utilizá-las. Quando a gente olha ali a estratégia camada, ela demonstrou ser mais eficiente, especialmente na análise da cobertura, tá? Então, vou para os agradecimentos. Eu queria agradecer muito o professor Leonardo, que foi um grande amigo durante no mestrado, graduação e agora no doutorado, né? Gostaria de agradecer muito à banca por terem lido o trabalho e ajudado aqui a evoluir, né? A gente vai passar agora pelo processo de avaliação, mas vai ajudar a evoluir esse trabalho. Gostaria de agradecer CNPq, FAPEMIG, CAPES, ao FJF, o PGMC, tanto os professores, os funcionários e os alunos, né? E gostaria de agradecer o Itaú também, que meus amigos, meus chefes daqui, que com as horas de estudo eu fui capaz de fazer essa pesquisa, tá? E por fim, na qualificação eu não agradeci minha família, então eu trouxe uma foto aqui só para agradecer a minha família, porque sem eles nada disso seria possível, tá? É isso, gente. Muito obrigado.